Em suas asas ele trará a cura. Ou será que é nas bordas do seu manto ele trará a cura? No Antigo Testamento, um profeta escreveu a expressão tzitzit e disse que nessa parte o Messias, o escolhido, traria a cura. E essa expressão pode ser traduzida tanto como asas, como ela aparece no Antigo Testamento, como também como bordas do manto, como aparece no Novo Testamento. E essa compreensão hoje será muito importante para entendermos o ponto em que estamos da história. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos prosseguir. Evangelho de Marcos. Estamos agora no capítulo 5 e seguimos a partir do verso 21. Nesse momento, Jesus estava retornando da região de Gadara, onde ele libertou um homem de uma legião de demônios e, ao voltar para o outro lado do mar, se juntou uma grande multidão na praia para esperá-lo. Jesus estava muito famoso, ao contrário do que ele queria, e as multidões o cercavam. Então ele chegou, desceu na praia e apareceu um dos líderes da sinagoga local. Sinagoga, vamos lembrar, não é templo. Templo significa lugar da presença divina. Sinagoga é lugar de oração. A ideia são coisas bastante diferentes dentro da religião e da cultura judaica. Templo é um só, em Jerusalém. Hoje ele não existe, ele foi derrubado. E sinagoga é em qualquer lugar onde 10 homens se reúnem, se pode estabelecer uma sinagoga para oração. E a sinagoga, toda sinagoga tem um líder, tem uma pessoa proeminente. Apareceu então, junto com a multidão, o líder da sinagoga do local, e ele fez algo muito, muito incomum. Esse homem, chamado Jairo, ele viu Jesus, chegou a Jesus e ele se prostrou aos pés de Jesus. Vamos lembrar que muitos líderes em Israel naquele momento, eles rejeitavam Jesus Cristo e até tramavam como matá-lo. E esse homem não. Ele vai e se prostra diante dele, um sinal de adoração, e ele suplicou repetidas vezes a Jesus. Ele insistiu na sua súplica. Ele falou: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. A percepção que esse homem teve sobre Jesus Cristo, ela era muito incomum, muito incomum. Esse homem, ele demonstra uma convicção, uma fé em quem é Jesus, que mesmo os apóstolos não demonstravam naquele momento. Ele se dissociou dos seus colegas líderes de sinagoga, dos líderes judeus. Ele vai, sendo ele uma pessoa importante, uma pessoa proeminente, ele não faz caso disso. Ele vai diante de toda uma multidão que está ali olhando e está ao redor de Jesus, ele se prostra e suplica repetidas vezes. E a súplica dele é muito especial, porque primeiro ele sabe que a filha está morrendo, ele sabe que o quadro dela é grave, não é uma doença qualquer, ele sabe que é doença de morte. E ele pede para Jesus que Jesus ponha a mão sobre ela. Ele não pede assim, se tu pode fazer alguma coisa, ele não pede assim, vai lá, faz uma oração pela minha filha. Ele pede, cura minha filha. Ele sabe que Jesus pode fazer isso. E isso é uma declaração tremenda nesse momento da história. Para a gente hoje é fácil, Nós temos 2000 anos de história, nós temos a Bíblia nas mãos para ler, mas imagine para quem viveu aquele momento, que ouvia falar de Jesus, possivelmente foi a primeira vez que esse homem viu Jesus. Ele ouviu falar, aí aquele lá foi, se prostrou e pediu, suplicou. Venha e põe as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. E Jesus foi com ele. Jesus atendeu a súplica desse homem e toda aquela multidão foi junto. Foram a caminho da casa de Jairo. E todo mundo foi apertando Jesus, todo mundo comprimindo. Lembre que em outra porção nós já lemos que ele chegou a pedir um barquinho para que a multidão não o esmagasse, de tanto que as pessoas estavam chegando nele e comprimindo. Então Jesus, ele era o tempo todo tocado por pessoas, literalmente empurrado até por pessoas que queriam chegar nele e tocar nele. E ele seguindo com Jairo, na direção da casa de Jairo, com a importante missão de chegar lá e salvar aquela criança. E no meio da multidão tinha uma pessoa em especial. Tinha uma mulher que ela tinha 12 anos, uma hemorragia. Guarde esse número, 12 anos. Nós vamos retomar esse número daqui a pouquinho. E essa mulher sofria com essa hemorragia, um fluxo de sangue. Isso tinha muitas implicações. Uma óbvia para nós é a questão da saúde dela, uma pessoa perdendo sangue constantemente, tem a saúde debilitada, mas havia um ponto muito importante naquela sociedade, que uma mulher que tivesse um fluxo de sangue, ela estava considerada impura pela legislação. Então, ela, por exemplo, durante o período menstrual, tinha uma série de coisas que a mulher não podia fazer ou participar. Agora, imagine uma mulher que estava permanentemente em fluxo de sangue. A vida dela ficou destroçada, uma vida socialmente destroçada. Para ter uma noção, ela não poderia tocar numa outra pessoa, porque o simples toque faria essa pessoa ritualmente impura. E essa pessoa, então, não poderia participar
das cerimônias no templo, não poderia participar de celebrações, uma série de coisas. Então era um problema para a vida dela. E ainda, ela havia gastado tudo que ela tinha com médicos tentando melhorar, mas ninguém pôde ajudá-la. Todos os tratamentos que foram aplicados a ela não resolveram e a mulher continuou doente. 12 anos nesse estado. Então, na verdade ela até piorou, né, nesses 12 anos. E ela ouviu falar de Jesus também, igual Jairo, né? Ouviu falar dele, ela veio, foi pelo meio da multidão, e aí você tenta imaginar a cena. Uma mulher que naturalmente, pela fisiologia do corpo humano, ela tem menos força do que um homem. Uma mulher, então, doente, que perde sangue, imagine a fraqueza física dela, e ela tem que atravessar a multidão que comprime Jesus até chegar e tocar nele. Você imagina, e essa multidão andando, a multidão não está parada. Imagine ela tentando andar e a multidão empurrando ela e conduzindo ela. Tente imaginar o esforço que essa pessoa fez para poder chegar até Jesus. Não foi pouca coisa. E isso é bastante importante enfatizar para que a gente entenda o quanto que essa pessoa, assim como Jairo, entendia quem era Jesus e que valia todo o esforço para chegar até ele. Então ela foi e ela aproximou por trás dele, no meio da multidão, foi o máximo que ela conseguiu chegar, e ela tocou no manto de Jesus. Ela só conseguiu dar um toque, ela não tocou nem na pessoa de Jesus, ela tocou no manto. Tocou no manto e pensava, se eu apenas tocar esse manto, serei curado. Quando a gente lê isso aqui, sem um pouquinho de entendimento da cultura judaica, um pouquinho de entendimento do Antigo Testamento, nos parece que é apenas aquele ato assim de uma suposição. Ela acreditou, esse homem é tão poderoso que até o manto dele deve curar. Não é isso não. Não é isso não. Ela tinha uma promessa nas Escrituras. Ela conhecia da Bíblia Sagrada e ela foi fazer isso seguindo uma promessa. Por quê? Porque o profeta do Antigo Testamento escreveu que o Messias traria cura nas suas tzitzit, que foi traduzido para o português, na maior parte dos casos, como asas do Antigo Testamento, mas era a mesma palavra para as bordas do manto, que eram bordas, inclusive, ritualísticas, que eram uma marca do homem judeu. E ela, lendo naturalmente em hebraico, ou ouvindo a leitura, ela entendeu, né, que nas bordas do seu manto o Messias traria cura. Então ela identificou Jesus de Nazaré como o Messias. Ela falou, aquele é o Messias. E a promessa é que ele traz a cura nas bordas do seu manto. Então eu vou lá e vou tocar. E eu vou receber a cura. Veja que não foi uma coisa que partiu dela, uma suposição, mas foi um entendimento que ela recebeu por acompanhar as Escrituras Sagradas. Está percebendo como é importante entender a Bíblia? Está percebendo o quanto isso pode mudar a sua vida? Vamos seguir. Vamos seguir. Então ela foi, né? E no mesmo instante a hemorragia parou. Ela sentiu a cura no corpo dela imediata, ou seja, aquilo que ela creu, ela fez e se cumpriu. Por quê? A promessa é verdadeira. A promessa veio de Deus e toda promessa que vem de Deus, ela é verdadeira. Então se cumpriu imediatamente. E ela sentiu no corpo dela que a enfermidade foi embora. Estava curada da enfermidade. Só que Jesus imediatamente percebeu que havia saído o poder dele. Ele percebeu isso. Era como se alguém tivesse se apropriado de poder de Jesus, se isso fosse possível. Ele percebeu que alguém botou a Escritura em marcha, botou a promessa em andamento e recebeu. Ele percebeu aquilo e por isso ele se virou para aquela multidão, porque, imagina, alguém tocou por trás, né? Ele parou, olhou para trás, aquele povo todo, e ele perguntou, quem tocou em meu manto? Ele entendeu o que aconteceu? E os discípulos não entenderam, eles não sabiam de todo esse fato da mulher e tudo mais. Eles acharam, sei lá, com uma mera curiosidade, né? Assim, tá todo mundo te apertando, todo mundo te comprimindo, como assim com quem tocou em teu manto, né? Algo do tipo, todo mundo, né? E Jesus continuou a olhar, ele continuou procurando. Ele está procurando alguém em especial, não qualquer pessoa que tenha tocado nele, mas alguém que sabia por que estava tocando nele. E então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido, porque ela já sabia antes que ela estava diante do Filho de Deus. Quando ela foi curada, imagine o quanto que isso acrescentou a fé dessa mulher. E aí o Filho de Deus olha e fala assim, quem foi? Quem foi? E fica e para, e dá aquele silêncio, e ele fica procurando. E ela sabe que o Filho de Deus está procurando por ela. Aí bate o medo. Ela treme por causa disso, e ela vem até Jesus, ela se ajoelha diante dele. Perceba que é o segundo ajoelhar-se seguido nessa história. Se a gente pensar um pouquinho mais, o terceiro, né? Teve um endemoniado gadareno,
depois teve Jairo, depois teve ela. Ela se ajoelhou diante de Jesus e ela contou o que ela havia feito. Ela relatou, né, que ela foi lá e tocou, né? E Jesus falou: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Não podemos interpretar errado esse texto. Não podemos entender fé como uma energia interior. Muita gente hoje pensa isso. Ah, eu tenho que ter fé, a gente faz até força, né? Faz assim. Não, isso não é fé. Isso é, sei lá, pensamento positivo, vontade, desejo. Fé na Bíblia, ela está ligada a duas coisas e as duas coisas são juntas. É o andar com Deus e é a confiança no Deus que faz as promessas. É andar com Deus em confiança a Ele. É confiar que Ele cumpre a sua palavra. Então veja que a fé dessa mulher, agora que você sabe que ela entendia o texto sagrado e que ela buscou o cumprimento de uma promessa, agora você entende o que é fé. A fé dessa mulher foi, ela acreditou que Deus fez a promessa e que Deus era verdadeiro e que cumpriria. E aí Jesus falou, esse seu acreditar, esse seu confiar em Deus te curou. Teu sofrimento acabou. Pode seguir a vida. Vá em paz. Imagina ouvir isso da boca do Filho de Deus, hein? Vá em paz. Depois de 12 anos de sofrimento. Que maravilha. E ele ainda estava falando, é esse momento maravilhoso, né? Só que do lado de Jesus tinha um homem chamado Jairo, aflito, com a filha à beira da morte. E enquanto Jesus falava, chegou o pessoal da casa de Jairo e falou, Jairo, não incomoda mais o professor aí, né? O mestre aí, não incomoda mais o professor? Infelizmente, tua filha faleceu. E essa notícia, né, ela assim, acaba com a festa, né? Porque a minha está morta, né? A mulher acabou de ser curada, mas a minha está morta. Isso é trágico. Por que continuar incomodando o mestre, né? Jesus ouviu isso, ele nem falou com as pessoas que trouxeram a notícia, porque mais importante era cuidar do Jairo nessa hora, que era o pai. Perceba como Jesus sempre tinha muito claro o senso de prioridade. Ele podia explicar para as pessoas, não, mas tinha um pai ali, em luto. Imagine um pai que acaba de receber a notícia que sua filha de 12 anos morreu. Jesus se vira para esse homem, e ele sabia que esse homem sabia quem Jesus era, porque ele já tinha demonstrado isso. Então ele falou assim, ó, não tenha medo, apenas creia. Agora vamos tentar pensar um pouquinho em Jairo. Jairo está ali. Ele já sabe quem é Jesus. Ele vai, se prostra, pede ajuda. Aí vem a história toda dessa mulher. Aí a mulher conta o que aconteceu, conta a história da cura dela. Isso fortalece Jairo. Chega a notícia, a pior notícia do mundo, a filha morreu. Mas o Filho de Deus olha para ele e fala assim, acredita, confia, Jairo. Jairo tem onde se apegar, tem muita coisa para ele se apegar. Ele já tem uma história com Cristo, uma história desse tamanhinho, mas uma história poderosíssima. E Jairo segue com Jesus para casa. Então Jesus deteve a multidão, não deixou a multidão entrar, e só Pedro, Tiago e João, aquele círculo mais chegado dos 12, né? E quando chegaram à casa do Jairo, Jesus viu aquela multidão, e choro, lamentação, né? E ele entrou e perguntou, por que vocês estão chorando? A criança não está morta, está apenas dormindo. Ele já estava anunciando o que ele estava fazendo, mas as pessoas começaram até a rir, alguns. E a gente acha estranho, mas como é que estavam rindo no funeral? Porque muitas pessoas que estavam lá chorando nem conheciam a menina nem Jairo. Havia a figura dos pranteadores profissionais. Não estavam realmente chorando, estavam fazendo como se estivessem chorando. Era uma forma até de honrar as pessoas, né? Que pessoas fossem lá prantear os seus mortos. A pessoa começa a rir, tá achando que a menina está dormindo? A menina está morta, né? E a multidão riu. Ele, porém, fez todo mundo sair. Sai todo mundo, levou o pai da menina lá para dentro. E os 3 discípulos entraram no quarto da menina. E ele pegou ela pela mão, e aí que é legal porque o Marcos, né, ele está escrevendo em grego para uma comunidade em Roma, né, a igreja lá. E ele cita aqui as palavras no idioma original, né, Talitá Kumi, que quer dizer menina levante-se. E então a menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. Todo mundo ficou muito admirado com isso, muito admirado. E Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém e ficassem quietos. E mandou dar alguma coisa para a menina comer. A menina estava viva, tinha que comer, gente. Sabem que doente tem dificuldade e não come direito, né? A menina agora estava viva, não estava doente, então tinha que alimentar essa menina. E qual era a idade da menina? 12 anos. Lembra quanto tempo a mulher ficou com fluxo de sangue? 12 anos. Ou seja, quando essa criança nasceu, também naquela mulher, a criança nasceu e começou a viver, começou a se desenvolver, e aquela mulher começou a morrer.
porque começou nela um fluxo de sangue, uma doença que foi destruindo ela. Foram 12 anos de sofrimento para aquela mulher, 12 anos de vida para essa criança. E no mesmo dia, as duas foram salvas, as duas foram libertas dos seus males, né? Uma foi literalmente tragada de volta da morte, trazida de volta, e aí então tem-se a família de Jairo restaurada, com a criança viva, e aquela mulher que um dia teve um fluxo de sangue também restaurada, e isso demonstra a fé dessas duas pessoas, demonstra a fé de outros que estavam ao redor também, demonstra que Jesus continuava querendo que permanecesse em segredo quem ele era, e assim segue a nossa história, e Marcos vai nos relatando aquilo que Pedro foi contando para ele. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.